mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá pessoal, vamos para mais um Fala Cris. E hoje temos uma líder muito bacana, que é uma líder que desde pequena, posso dizer desde pequena, que ela já exerce a liderança, foi mãe nova, e tem uma história muito magnífica para contar para nós. Seja muito bem-vinda, Fabiana Macedo. Aqui a gente tem sempre uma introdução que a própria convidada se apresenta, né? Então, quem é você, Fabiana Macedo? Bom, primeiramente, quero te agradecer o convite, Cris. Estou muito feliz de estar aqui. A Fabiana é esposa do Preto, né? Todo mundo conhece o Preto? Todo mundo conhece Preto. É mãe da Maria Gabriela, mãe do João Gabriel, e hoje empresária, né, no segmento de autoelétrica. Eu fui mãe muito novinha, né, então eu falo que esse espírito, assim, de liderança, eu acho que a gente meio que, eu acho que eu meio que nasci com ele, mas a Maria Gabriela me fez, ao ser mãe muito jovem, com 16 anos, me pegou essa responsabilidade e me puxou para evoluir, né? E eu sempre quis muito que ela fosse, tivesse um futuro, né? Igualzinho toda mãe pensa, mas eu queria sempre que ela tivesse um futuro especial, que ela estudasse, que ela tivesse mais oportunidades do que eu, né? E então, assim, eu sempre fui meio que uma líder mesmo, a chefe dela. Às vezes eu até brinco isso com ela, falo, nossa, eu tinha que ser uma mãe, tinha que ter sido uma mãe mais, né, um pouquinho mais leve, igual eu sou com o João hoje. Mas ali começou. Quando eu tinha os 16, eu tive ela, estava no segundo ano do ensino médio, não parei de estudar, hora nenhuma. Eu já estava trabalhando antes de engravidar, né? Durante a gravidez eu parei, e logo depois que eu ganhei ela, eu já arrumei outro trabalho. Meu primeiro trabalho foi como vendedora na loja da Eliana Lima. É uma das pessoas assim que me inspirou muito, mulher do Flávio Sim. Lima. Mas eu vi que ali eu não servia para ser vendedora de loja, né? E aí eu fazia o curso de contabilidade e tive oportunidade nesse ramo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando você falou que foi mãe, que a Maria Gabriela te ensinou, você lembra quais os comportamentos que você tinha com ela, quanto uma mãe que era mais rígida ou que tinha que ser mais firme? Você lembra? Eu me cobrava muito, primeiramente. Eu me cobrei muito, assim, eu me sentia como se eu tivesse realmente feito uma coisa errada e que eu tinha que, né, fazer que ela fizesse certo o que eu não fiz, né? Então, desde pequenininha, educação. Eu sempre... Educação que eu falo não é só escolar. De pequenininha, eu sempre... Maria Gabriela, cumprimenta. Maria Gabriela, respeita. Então, assim, até hoje, Maria Gabriela, se ela me vê 10 vezes no dia, ela me pede bênção. Então, assim... E que hoje não é comum as crianças não falam. Não. Ela é uma criança muito... porque sempre hoje, vai ser pra mãe, né? Não, ela, pra mim, assim, ela é uma menina muito meiga, muito doce. Nós somos totalmente diferentes, para falar a verdade, assim, personalidade. Mas ela eu sempre pontuei muito com ela, eu sempre exigi muito dela, entendeu? Era muito enérgica mesmo. Por essa questão de querer o melhor, né? Que às vezes hoje eu vejo que eu pequei muito, né? No sentido, assim, às vezes de cobrar muito. Mas ela correspondeu totalmente. Ela foi hoje eu falo que ela é uma mulher
ímpar, né? Virou médica, assim, por mérito dela. Nunca cobrei que ela fosse, eu quero que você seja isso. Não, eu quero que ela seja feliz. Sempre falei isso pra ela. Mas, quando ela quis, eu abracei o sonho com ela e falei, vamos ver o que vai ser, né? Que seja que Deus quiser, e graças a Deus a gente conseguiu. E olha só como é que é interessante. Na liderança, vamos fazer essa comparação, que é bem interessante, porque a gente, quanto mãe e quanto líder, a gente quer o bem. Uhum. Quanto líder, a gente está educando. E às vezes até o liderado não percebe isso, porque... E quanto mãe também, olha, vai nesse caminho, a gente até ajuda, vamos fazer assim, dessa forma funciona. E claro, vai ter um momento que a gente vai ser perfeccionista também, porque... E os erros vão acontecer. Uhum. E muitas vezes, nós, enquanto mães e líderes, a gente se cobra muito, né? Você, agora, né, teve a diferença muito grande aí do João Gabriel com a 19 anos. 19 anos. Você vê essa diferença que hoje até é mais leve. Uhum. Mas se você pegar também a liderança, a gente vai ter umas diferenças de maturidade, né? Que a gente chama de liderança situacional. Tudo isso faz uma diferença na hora que a gente vai educar o nosso liderado, que é o que aconteceu com você. Não, com certeza. Eu falo assim, eu fui crescendo junto com ela, né? 16 anos, se for pensar, a idade do Marcos Vinícius está aqui. E assim, meu staff. Eu fui crescendo junto com ela. Eu tive muito apoio da minha mãe, do meu pai Ismael, né, minha mãe Gislene, lógico que para mim estudar e trabalhar, eu tinha que ter um apoio, né? Sim. Então, a rede de apoio eu tive, graças a Deus. Então, assim, eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, então, assim, eu via ela pouco, mas eu nunca aceitei, assim, eu que dava, como diz, as ordens. Mãe, é para fazer assim, mãe, é para fazer assim. Você fazia o caminho. Sempre fiz o caminho. Sim. E aí, desde pequenininha, com 3 anos, eu coloquei ela na escola, e sempre exigindo dela, tentando colocar ela numa escola, né, melhor. Na época, o Yolanda, né, na rede estadual, era muito conceituada e tudo. E aí, ela chegou para mim com 10 anos, falou, mamãe, meu sonho é estudar no ângulo. E eu falei, não, mamãe, não dá conta. Naquela época, né, eu era uma menina e, vamos falar, eu era assalariada mesmo. E aí, ela falou assim, não, vamos, e ela nunca pediu. Maria Gabriela era uma menina, uma criança que ela nunca pediu nada, totalmente diferente do João Gabriel. E eu falei, nossa, aí troquei ideia com o Preto, ele falou assim, eu falei, então faz a prova, né, para tentar ser selecionada, e ela conseguiu um desconto bom. Coloquei ela, hoje é Los Angeles, né, e assim, foi um retorno, ela era sempre assim, as melhores notas. E eu era tão exigente que ela chegava lá com 9,8, eu olhava para ela e falava assim, pois é, né, podia ter sido melhor. Colocou tantos gatilhos. Coloquei, muitos. Que hoje ela trabalha eles. Graças a Deus. Mas aí, Mas isso, só voltando aqui, isso na boa intenção, né, gente, mamãe? Porque a gente faz isso, e você, Fabiana, como você fez, foi tanto na boa intenção, porque olha só, talvez se essa cobrança sua não existisse, hoje ela não seria a médica que é hoje, né? Não, sim, e ela também, assim, tem essa consciência, né, ela sempre falou, já aconteceu, assim, tem histórias curiosas que não podem nem citar, assim, que eu fiquei muito brava com ela quando ela fazia ela foi uma criança uma menina, uma adolescente muito tranquila. Mas assim, ao mesmo tempo que eu cobrava muito dela, a Maria Gabriela sempre foi tudo pra mim. Então assim, ela me fez ser a mulher que eu sou hoje. Ela foi minha inspiração, ela foi minha força. Eu até às vezes brinco, falo assim, ela
foi minha sobrevivência, assim. Nossa, legal. Porque, assim, né, eu tenho, muita gente já me conhece, sabe minha história, eu tenho uma história meio que de novela, né? Então, assim, desde criança. Mas comecei negócio, eu estava te falando, trabalhando, estudando, tentei cursinho, tentei fazer concurso, nunca parei. E depois eu fui fazer uma faculdade. Na verdade, assim, eu trabalhava, até trabalhei com você lembra, Cris? Lá na doutora Cristiane. Ah, lembro, verdade. Nossa, gente, olha como... muitos anos. É muitos anos. E aí foi bem quando eu comecei com a fono. Eu acredito que sim. Aí eu trabalhava como secretária, né, nessa época já. E aí sempre correndo atrás de uma coisa melhor. Quando eu achei a oportunidade de uma vaga na autoelétrica, né, que antigamente era autoelétrica Eliar, que é do meu pai, que é, né, do Edivar da Casa das Baterias, que até então eu não tinha contato com ele. E aí eu fui atrás, fui trabalhar, né, eu consegui a vaga e logo depois a gente, né, começou a ter um contato de pai para filha. Foi construindo, né, um contato de pai para filha. E eu tô lá já desde 2002, né, fevereiro de 2002, vai fazer 24 anos. E há 3 anos eu comprei a loja dele, né. E tô aí nesse mundo de ser líder, de ser empresária, de empreender todo dia. E não nego, apesar de trabalhar lá muitos anos e já trabalhar, eu não era gerente, tenho gerente lá desde quando eu estava lá, é meu gerente hoje na empresa, mas eu sempre trabalhei como funcionária também, não era filha do dono, não, nunca fui. Trabalhei assim, tentando resolver todos os problemas. Eu via naquilo oportunidade de crescer. Um dia, quem sabe, a empresa, né, não pode ser minha, ou até eu tomar conta para o meu pai, então eu vou precisar ter essa experiência. Então, eu sempre puxei a responsabilidade para mim, tanto é que a equipe, que tem muitos lá que trabalham até hoje, tem muitos anos de casa, mais que eu, me respeitava. Quando eu fui comprar a loja, eu chamei eles e falei, olha, o que vocês acham? Vocês estão num bar comigo? Entendeu? Então, a partir daí, eu comecei, né? Mas só que a gente quebra muito cabeça, porque eu liderava dentro ali, mas na administração do meu pai e da Elza, né? Da forma deles. E aí eu comecei a fazer com as minhas ideias, com o meu jeito. Hoje a gente, né, já vai fazer 6 meses, já finalizou o ciclo de autoelétrica Eliar, e hoje é Eletroarcos. E graças a Deus, assim, a empresa vem crescendo muito, né? Eu trouxe o Preto para trabalhar comigo, já tem uns 2 anos que ele está trabalhando comigo. Eu falo que muitas das vezes muita gente... Eu até fiquei com medo quando eu convidei. Falei, vamos trabalhar comigo, vamos me ajudar. A gente fica com medo, né, de não dar certo por ser casal e tudo. Mas hoje, se ele não tivesse vindo, talvez a gente não estaria como está hoje. Porque, graças a Deus, a gente, como casal, a gente flui muito bem. E fluiu muito bem como empresário, né? Ele me respeita o meu espaço, eu respeito dele. E ele soma muito com a gente. Então, assim, eu tô aí nessa luta, né? Sim. E comecei de novo, né, com o João Gabriel. E tô aí. E me conta uma coisa, voltando aí. Até já a segunda entrevista que eu faço aqui, que casal que dá certo também, né? Quer dizer, é outra crença limitante que muitas pessoas têm. Ah, casal não dá certo. Basta alinhar, basta
comunicar. Que é a comunicação, que é o ponto-chave, e respeitar o espaço do outro, esse é um ponto importante. Mas vamos voltar ali na questão da sua história, de quando você assumiu. Qual foi os desafios de pegar uma cultura? É o segundo podcast também que eu gravo hoje, que eu falo de cultura organizacional. Porque o que acontece? Quando você pega, né, uma organização que já está ali tudo moldada, tudo certinho, você vai, quer dizer, pegou uma, né, mudanças. Quais são os desafios que você enfrentou? Muitos, viu, Cris? Muitos da cabeça doer. Porque quando eu chamei o pessoal e falei, vamos. Mas quando eu comecei a liderar mesmo, aí teve muitas balançadas. Inclusive, eu perdi funcionários de muitos anos. Essa questão da mudança, porque teve muita mudança, né? Eu coloquei o meu jeito, né? Meio que alguns não teve aquela dificuldade de aceitar. Mas eu persisti, sabe? E eu sempre busquei, assim, eu falo que uma coisa que eu gosto de falar, eu sou uma pessoa, assim, de muita fé. Então, assim, eu não faço nada sem Deus. Primeiramente, assim, eu coloco as coisas que eu tô para realizar, para fazer, eu coloco nas mãos dele e peço ele para me ajudar. E aí eu fui desengrenando. O ano passado eu tive um esgotamento fortíssimo, não tenho vergonha de falar isso aqui. De jeito nenhum. Um ponto importante da liderança chama-se vulnerabilidade. Se o líder não tiver essa vulnerabilidade, ele não cresce. Eu tive, assim, nossa, uma baixa muito grande, que foi onde o preto que estava ali como apoio. Que estava na estrutura e não deixou cair. Porque veio muitos problemas. Tanto da falta de mão de obra, né, de organizar a parte financeira da empresa, de colocar, né, implementar as coisas que eu queria colocar. E fora, né, a gente como mãe, a gente como... Eu moro no sítio, eu tenho minha casa, eu sou uma pessoa... Sempre gostei de casa cheia, sempre... Eu gosto de gente, eu falo que eu adoro gente, eu gosto de pessoas. Então, assim, eu acho que... Eu sempre valorizo, falo assim, eu gosto de dividir, eu gosto de partilhar. Uma coisa que eu gosto muito também, e eu sempre gostei, mas hoje eu estou dando uma importância maior, eu estava até falando ali fora. Eu sempre gostei de celebrar minhas conquistas. Muito importante. Porém, a gente às vezes celebra, mas não dá importância, não lembra, né? Quando acontece alguma coisa, a gente lembra só das coisas ruins e esquece. Não é que esquece, né? Você não olha mais para as coisas boas que aconteceu. Você olha para as coisas ruins. Sim. Né? E hoje eu coloco na balança, minha vida teve muitos baixos, muitos mesmo. Mas eu agradeço demais, sou muito grata por tudo que eu conquistei. Quando eu peguei a loja também, a Maria Gabriela estava formando, foi um ano difícil. A gente teve a Elza, infelizmente, que adoeceu, ano de pandemia. E perda, né? Foi uma perda muito grande. Então, assim, a gente vai se reestruturando, se refazendo, né? Depois eu fui, graças a Deus, me fortalecendo, tanto como pessoa, lado espiritual, lado espiritual. Hoje eu tenho um apoio, graças a Deus, muito. Eu consegui fazer uma estrutura muito boa na empresa,
onde eu parti para o lado comercial, né, que eu estou abrindo um leque maior de clientes, estou buscando novos clientes, né? A Eletroarcos antes era conhecida só na manutenção e na venda de peças da linha pesada, e a gente sempre teve os dois, né? Então, assim, a gente tem um estoque enorme, assim, eu tenho muita coisa, e às vezes a Arcos não tinha esse conhecimento. Sim. Então, assim, graças a Deus, a gente está conseguindo chegar num público diferente, mesmo porque hoje Arcos tem uma gama enorme de veículos, né, que as autoelétricas e as autopeças hoje em Arcos, com certeza não dá conta de atender tudo. Às vezes Exatamente. Busca fora, Sim. entendeu? Então, assim, a gente tem tem muito trabalho, muito serviço. Dá para atender. Dá para atender. Dá para atender. Tem serviço para todo mundo. Então, assim, eu sim, sempre me vi como líder. E agora que eu estou tendo esse privilégio de jogar de cabeça mais, eu estou amando, porque eu estou conseguindo colocar as minhas ideias em práticas. A empresa teve um crescimento muito importante, principalmente esse ano, 2023, assim, foi um ano de conquista. Tanto pessoal quanto da empresa. A gente foi reconhecido pelo mérito, eu fui reconhecida como empreendedora no meu segmento, e isso é importante. Claro. Às vezes as pessoas não visualizam isso só para o lado, né? Às vezes visualizam mais para o lado negativo, mas eu vejo assim, ser reconhecido é importante. Claro. Você às vezes fala assim, ninguém precisa de validação. Mas quando você vem lá de baixo, construindo degrau por degrau, Sim. às vezes um degrau desmanchando, você voltando, todo mundo, no fundo, eu acho que gosta de ser validado, sim. Né? Mesmo que a opinião do outro não é que ela tem que ser mais importante, né? Não tem que ter peso na sua vida, mas para você mesmo falar assim, poxa, eu estou no caminho certo, eu não estou errada, né? Porque eu falo que eu sempre acreditei assim, no você planta e colhe, né? Então, quando você planta e colhe e as coisas vão dando certo, o reconhecimento eu acho que é bacana, né? Não, o reconhecimento está entre as necessidades do ser humano. Na verdade, a primeira coisa quando o bebê faz, quando ele está na barriga da mãe, é aquele chute ali, né? O que ele está querendo dizer? Peraí que eu tô aqui, né? Tá movimentando ali. Verdade. Então, ele já está se reconhecendo. E a primeira coisa que a gente faz é colocar o nome, né? É claro que hoje... Interessante, eu nunca tinha pensado a gente, por exemplo, lógico que aí, hoje em dia, depois tem as pessoas, né, vai nascer que vai se identificar com o gênero, tal, isso não tem muito a ver mais no sentido, mas os pais já colocam o nome porque já reconhecem. Então, quando o Luca, por exemplo, quando eu descobri, né, o sexo é, né, masculino, então vamos lá, vai ser Luca. E se fosse feminino, ia ser Maia, por exemplo. Já tinha os dois nomes. Então, você já tem os nomes, Renatinho e Vivi? Só falta... Pois é. Então, porque isso é reconhecimento. Né? Então, todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer ver seu nome ali reconhecido. Então, isso né, a gente que escuta, as pessoas falam que isso não é bom, isso tudo é uma crença, ou é porque as pessoas não querem validar que o outro está sendo reconhecido. Isso é muito ruim de escutar, né? Mas, todavia, entretanto, nós vamos entrar nesse mérito. O nosso mais importante é que existe o reconhecimento, é porque existe sim, né, o degrau que você foi colocando, né? Quer dizer, todo mundo
Por exemplo, no meu caso, quando eu fui fazer USP, eu não fiz doutorado de uma vez. Primeiro eu fiz graduação, depois eu fiz especialização, depois eu fiz mestrado. Foi um degrau de cada vez. Né? Então, isso só você sabe que você passou. Uhum. Gente, quando eu fiz faculdade, eu fiz uma faculdade nada a ver. Eu fiz história. No ano que eu comecei na empresa, eu comecei a faculdade. Aí o Preto até brinca, você foi lá só para escutar a história, né? Porque você não foi dar aula, não seguiu no ramo. Mas eu falo que a faculdade, ela agrega em diferente de qualquer coisa, né? Se você vai trabalhar naquele ramo ou não. E depois, quando eu vi que eu ia ficar na empresa, eu procurei fazer alguma coisa na área administrativa e fiz controladoria financeira, pós-graduação na PUC. E sempre, assim, buscando conhecimento, né? Eu sempre, graças a Deus, assim, eu sempre fui muito curiosa. Hoje eu descobri um TDAH depois de velha. E aí eu vejo, assim, que às vezes é até muito... Entendo mais hoje. Eu sou muito curiosa e quero, igualzinho, seus podcasts, assim, eu fico, né, quero escutar. Tudo que na área, quando eu estava naquela fase, eu busco esse conhecimento. E a gente vai agregando. Que legal, né? A gente vai agregando. O que eu falo esse reconhecimento foi bacana, não só nesse mérito, para a gente buscar ser melhor ainda, especializar mais ainda, dar um atendimento né, de excelência. Fácil não é. Né? Hoje, você mexer com comércio, com o público, lidar com o peso do governo, né? Não é, você tem que ter um jogo de cintura grande. Mas a Eletroax está em busca disso. Ótimo. Entendeu? A gente, 2024, se Deus quiser, a gente está estudando aí, tem um plano de ação para assim, conseguir ficar, né, entregar muito mais do que a gente entregou em 2023. Ótimo. É isso aí. Crescimento, crescer mais e mais. Porque assim, eu falo que não adianta você só crescer em números, né? Você tem que crescer o seu lado pessoal, o seu lado comercial, você tem que entregar para o cliente. Eu falo que às vezes assim, eu prefiro não vender, eu não quero te vender uma coisa, uma bateria, fazer um serviço, forçar você, né? Só para vender. Eu brigo assim, né? Eu falo muito isso com meus vendedores. Eu quero que o cliente, que a gente seja o mais sincero, o mais honesto possível com o cliente, que ele saia satisfeito, né? Porque hoje o comércio às vezes preocupa só vendas, número. Não, a gente não está preocupando. Lógico que é o, né, o importante, né, e tudo, mas a gente está preocupado em priorizar esse atendimento, em ser excelente nos dois, nesse lado financeiro, né, tanto para a empresa, cliente e cliente-empresa. Quero ressaltar que também eu tive meio que assim, no início, quando eu peguei o comando, teve um pouquinho da questão do machismo, sabe? Meu público, certeza. A maioria... Eu ia te perguntar isso agora, se teve algum desafio da liderança feminina. O meu público maior, hoje já, graças a Deus, assim, já aumentou muito o público feminino, mas meu público maior sempre foi, né, homens. E porque me vê ali dentro da loja como uma administradora, né,
é diferente me ver como dona. Então, a gente sabe, né, que isso, a gente, né, isso fica sabendo e tem... Então, assim, eu tive esse obstáculo para passar, para mostrar assim, olha, eu dou conta. Olha, tanto é que no início eu calcei botina literalmente. Falei, eu vou pôr uma botina, vou trabalhar de botina, de calça jeans, de blusa de malha, pra provar, como se fosse provar. Pra vestir vamos falar, uma vestimenta que eles, como se você colocasse ali não é uma máscara, vestisse uma roupa ali. Que eles se identificam. Sim, né? Identificação. Sim. E aí, aos poucos, graças a Deus, deu certo. O pessoal foi acalmando, né? Opa, ela dá conta mesmo. E hoje, assim, clientes de anos, né? Que era cliente do meu pai, né? Da Autoelétrica LA, continuou, graças a Deus. Pouquíssimos clientes, acho que vou contar no dedo dos clientes que a gente perdeu, né? Graças a Deus, só aumentou. E hoje lá os clientes chegam e me procuram para conversar, para como é que tá? E né, graças a Deus eu conquistei esse espaço. Muito bacana. Olha, isso aí que você disse não é só... O número é assustador, tá? Eu não vou falar números aqui não, pra gente não entrar nesse mérito, mas assim, é algo impressionante como a mulher, nesse aspecto, ela sofre na liderança. Porque, infelizmente, pode falar que, né, quando foi jogado o sutiã, foi queimado, pode falar que a mulher conquistou. Sim, já conquistamos, mas ainda assim há um olhar de cima para baixo, ainda assim há salário diferente. Tem muito. E ainda assim há esse machismo, quer dizer, uma mulher, né, que viveu, olha só, quantos anos você trabalhou, 22 anos, no local, vai fazer 22 anos em fevereiro que eu quer estou dizer, lá. Então, quer dizer, 20 anos você trabalhou sem ser dona, né? Vamos colocar. 19 anos. 19 anos no mesmo lugar. Quando passou para líder, ainda as pessoas, quer dizer, ainda não te viram ainda como dona, né? Ou como empresária, ou como líder. Quer dizer, as pessoas têm uma dificuldade ainda de ver isso como liderança. De ver a gente como mulher firme, né? Ela não vai sustentar isso, ela não vai dar conta de segurar. Sim. Né? O ano passado, quando eu tive esse esgotamento, meio que uma depressão, era difícil, mas eu levantava todo santinho. Ia. Trabalhar, dava para trabalhar. Eu não abaixei a cabeça hora nenhuma. Qual que era o sentimento que você tinha quando vinha essa depressão? Você lembra? Você consegue detectar? Olha, Cris, esse sentimento, assim, eu tive, quando as coisas pareciam estar desmoronando, porque você tem essa impressão que está desmoronando, mas na verdade é só para o seu crescimento mesmo, é só para sua evolução. Eu tive medo. Eu sempre fui uma menina muito corajosa. Eu falo que, se Deus quiser, se tiver outra encarnação, eu não quero ter coragem do jeito que eu tive nessa vida, não. Porque eu falo assim, vamos fazer isso? Pareceram comigo? Vamos fazer... Vamos fazer podcast? De repente, eu tô aqui conversando com você, me dá um estalo que amanhã eu vou fazer isso. Gente, vai nosso amigo, parecidas. E vou. Mas, nesse período, nesse momento, eu falei, nossa, será que eu estava errada? Será que eu não vou dar conta? Eu falo aqui abertamente, eu me deu um medo, a sensação de medo. Eu vou fracassar, eu não vou dar conta. É aquilo que às vezes, né, às vezes eu pensava assim, os outros esperavam isso, vai acontecer. Mas, na verdade, assim... É momentâneo, eu falo que tudo passa. Eu aprendi isso. A gente escuta, fala assim, tudo passa. Aí você fala, não passa não. Mas passa, tudo passa. E eu falo que isso eu falo para a vida. Eu sempre falei com as pessoas. De tudo ruim, você tem que tirar uma coisa boa. Uma lição.
Eu falo assim, sempre tem alguma coisa que você, daquela situação, por mais horrível que você está passando, mais triste, você tira alguma coisa boa, uma lição daquilo. Então, assim, eu sempre prestei muita atenção nisso, sabe? E aí, tô indo, né? Lá vou me encontrando, lá vou trabalhando o meu lado Fabiana, vendo quem eu sou de verdade, me aceitando, porque às vezes eu nunca fui uma menina vergonhosa, pelo contrário. Eu sempre gostei de chegar e aparecer. Eu sempre fui. Mas aí a gente vai vendo, né? Tudo é aquele que você vai aprendendo mesmo. Tudo no excesso tem uma falta. E hoje eu consigo trabalhar e visualizar isso totalmente. Entendeu? Me encaixar ali, aceitar. Porque às vezes você quer se encaixar no do outro. Sim. Na expectativa do outro. E hoje eu já entendi que eu posso ser a Fabiana, que eu não preciso chamar a atenção de ninguém, que eu sou capaz tanto quanto qualquer pessoa, né? Porque quando a gente é mãe muito nova, Cris, porque tem essa questão, em 97 que eu engravidei, o preconceito era muito grande. Nossa, imagino. Era muito grande. Eu fui, assim, eu acho que eu fui a notícia da cidade por muito tempo, né? E essa questão de apontar o dedo. Até mesmo gente da família falar, não, nossa, não anda com fulano, não, que é, né? E então, assim, você acaba... Eu acabei me pressionando muito e querendo ganhar um espaço, falar que eu dava conta, mas me atrapalhei muito nisso, né? Porque, igual eu te falei, eu cresci junto com a Maria Gabriela. Eu era uma menina. Hoje eu olho para trás e falo, gente, eu era uma menina. E tinha um peso em cima de mim ali que eu mesmo, às vezes, colocava. Né? E aí nasceu o perfeccionismo, né? Porque aí com isso você coloca esse peso e vem perfeccionismo. E eu também, assim, uma questão que eu acho que é bom e ao mesmo tempo te atrapalha um pouco. Nunca contentei com aquela situação. Eu sempre olhei para frente e não, eu posso mais. Eu tenho capacidade de mais. Eu busquei, né? Mas aí se lidar com a frustração, se lidar com... Porque as coisas não acontecem no seu tempo. Sim. Né? Uma coisa que hoje eu consigo visualizar totalmente, as coisas não acontecem no seu tempo. Acontece num tempo de Deus, na hora certa, no momento certo. Então hoje eu consigo lidar. Hoje eu consigo ver o peso que eu coloquei, o tanto que eu desgastei. Às vezes desgastei com as pessoas, né? Mas, assim, é bacana. É bacana você aprendeu se com olhar, esse passado. Você olhar para dentro de você e enxergar, né? Que a gente é ser humano e a gente, né? Para os meninos aí, jovens aí, né? O Marcos aí, a gente... O que não pode é você persistir no erro. Você tem que tentar aprender com ele mesmo. Né? E o medo e a coragem andam juntos. Tá? Porque ao mesmo tempo que a gente eu me vejo muito em você, né? No sentido assim, você vai falando, eu fui vendo, né? Então, vamos fazer podcast? Vamos fazer doutorado, pós-doutorado? Vamos. Então, assim, a gente é muito corajosa. Quer dizer, o Luca também andou comigo, foi 2 anos comigo viajando. Eu lembro de ver você postar. Ele ia palestrar comigo, né? 2 anos palestrando. Mas, ao mesmo tempo, a gente se cobra, né? Quer dizer, ser uma mãe perfeita, ser uma líder perfeita, ser uma colaboradora, uma pessoa perfeita enquanto profissional. Então, quer dizer, o medo também vem. E aí, na hora que bate, que uma coisa que a gente erra, a gente se cobra. Mas espera aí. Vamos lá, nós somos humanos, nós podemos errar.
Então, esse ponto que é importante. Aí, por isso que nós, enquanto líderes, temos que ter um coach, tem que ter um psicólogo para falar, olha, você pode errar, tá? Tá, gente? Vocês podem errar. Quem está nos ouvindo, quem está nos... Você tem ali a margem de erro. É claro que a gente nós vamos aprender com nossos erros. Então, quer dizer, o líder tem o poder, sim, ele pode ser poderoso, mas ele pode ser vulnerável. E aí que entra a questão. Então, quer dizer, quando você foi falar até da depressão, você falou, você engoliu assim, será que eu falo, né? Quer dizer, por quê? Porque na sociedade atual, ninguém aceita falar que teve depressão. Eu também já passei por depressão e foi sério. Procurei ajuda. Uhum. E isso é sério. A gente precisa falar sobre quando isso. A gente enxerga que precisa de ajuda, né? É maravilhoso. Eu corri atrás também. Hoje eu tomo remédio até hoje, estou sendo medicada. E é isso igual que as pessoas meu psiquiatra falou. Fabiana, é como uma diabetes. Você precisa do remédio dali. Graças a Deus você procurou, que senão você não estaria aqui agora com a gente. Isso, com certeza. E seus liderados precisam de você. Pensa que são famílias. Hoje são quantas pessoas que dependem de você? 12. 12 pessoas que têm famílias. Então, o líder, a líder, né? Quer dizer, a liderança feminina, olha pra vocês, quantas pessoas e você pretende aumentar esse número? Isso aí é um peso também, porque quando você para pensar, nossa, eu tenho tantas famílias aqui dependendo de mim, isso pesa. E essa questão que você falou, ninguém fala abertamente disso. Quando você é líder, quando você é empresário, todo mundo deu certo. Para a sociedade, não é bem assim. Foi assim, tudo lindo. Foi tudo lindo. Eu vi isso. Era isso que eu via. Não é tudo lindo. Mas não é. Existe a dificuldade. E eu acho assim, eu escutei algumas histórias que me inspirou. Eu acho que vai ser até uma convidada sua, né? Que eu falei, gente, ela já teve lá embaixo também. Sim. Que bacana, eu também, né? Então, às vezes você fica vulnerável. Não é só financeiramente falando, não. A sua estrutura, né? Organizacional, sua estrutura psicológica. Sim. A sua mente, ela não suporta, porque, por exemplo, você carrega muitas coisas. E ali você vai levando peso, vai... Então, assim, às vezes tem cliente que... porque, assim, principalmente quem vive no interior, né? Que ainda tem as questões que chegam pra gente mais rápido. Não quero também ser uma pessoa... uma crença limitante do interior. Vamos tirar a crença limitante do interior, da cidade pequena. Mas todo mundo tem uma história, né? Às vezes a gente vê as pessoas, vê o palco... O meu palco é diferente do seu palco, mas todo mundo tem uma história por trás. Né? Por exemplo, quando eu levava o Luca, gente, cada aperto, ninguém sabe os apertos que a gente passava. Às vezes quase esperando, demorando para pousar, às vezes o avião pousava, mas não demorava a abrir a porta. E eu percebia que o Luca tinha que trocar o Luca, mas a gente não podia descer do avião, porque enquanto não abria a porta... E eu sabia que eu tinha que trocar ele, não podia fazer nada. E ele chorando, berrando, e o povo impaciente, porque as pessoas não têm empatia. Uhum, não tem mesmo. E ele chorando, e aquilo ali. Ninguém gosta quando você tá embaixo. Ninguém quer ficar do lado de quem tá embaixo. Eu falo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu saio, eu não tenho como falar com a aeromoça. Né? Enfim, então todo processo, ele tem um processo que é de baixo para cima. Então, nosso tempo está esgotando. Passa muito rápido, gente. Podcast é muito bom. Mas, Fabiana, sua história é muito inspiradora. Quer dizer, você contar para nós essa sua vulnerabilidade nos mostra que os líderes realmente precisam também se colocar para procurar ajuda também. Porque, olha só, você mostrou tanto que você é forte, corajosa, mas também tem o lado que você também é mulher, é esposa, é mãe de 2 pessoas lindas, de 2 criaturas. Então eu quero que você deixe uma mensagem. Precisa da gente o tempo todo. Precisa da gente o tempo todo. Então eu quero que você deixe uma mensagem final para as mulheres, para os homens, para todo mundo aí que está nos ouvindo e nos vendo. Então, falar, né, que hoje a Fabiana está aí com seus 43 anos,
mas feliz, grata por tudo. E a Eletroarcos realmente hoje assim está sendo o meu gás, e realmente eu quero que seja, o ano que vem a gente tem, né, sonhos, né? Sonhos são feitos para sonhar, e vamos sonhar alto. O crescimento, a gente vai abranger mais serviços, vai ter, ofertar mais serviços e crescer também a nossa estrutura, se Deus quiser. Então, eu queria aproveitar, né, gente falando de liderança feminina, convidar o público feminino, as mulheres, hora que precisar, contem com a gente, vai lá conhecer Eletroarcos, levem seus casos, não precisa ficar com vergonha, lá é uma oficina assim, muito bacana, tem um ambiente muito familiar, então assim, vai lá conhecer a gente e dizer assim que eu hoje sou uma pessoa muito realizada, tanto como mulher, meu marido, eu assim, sou muito feliz com ele, graças a Deus. Eu falo que com amor também é combustível para a gente, né? A gente tem que estar bem. E como mãe, né, meus filhos, graças a Deus, são uma bênção. Eu falo que filho é bênção. E sou grata, também muito feliz pela minha equipe. Hoje eu tenho lá mais 2 mulheres comigo, a Maria e a Júlia, né? O Eurides como gerente, o Gilvão, o Nilzan, o Leticista, o Cassie, os auxiliares, os meninos das vendas, são muito bacanas. Porque não adianta, você como líder, se você não tiver uma estrutura, né, que você faça ser agradável, as pessoas gostem de trabalhar, eu falo que lá é uma família, eu falo lá, é minha casa, né, a maioria da gente lá, você fica mais lá. Então, vamos olhar aí pro lado das pessoas. Sim. Eu tento sempre olhar, e cada dia mais eu tô olhando para esse lado, porque a gente preocupa muito em gerir financeiro, né, o administrativo, mas você tem que gerir pessoas. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, espero somar, né, para as pessoas aí que estão me ouvindo, e dizer assim que estou muito feliz de estar aqui. Ótimo. Muito obrigada, viu? Amamos, honramos essa história. Gratidão por você ter vindo. Obrigada, Amém. Gente. Compartilhem para todo mundo ouvir essa história maravilhosa.